Olá, Fernando. Cadê o Fernando? Tá aqui. Tudo bom com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o Bom para Todos hoje na TVT, que eu acabei de descobrir, inclusive, que reprisa no canal 5 da NET, no Rio de Janeiro, para quem não puder ou não tiver conexão que sustente a ligação, então pode aqui no Rio de Janeiro assistir pelo canal 5, a TV comunitária do nosso amigo Moisés, que mantém com grande esforço esse meio de comunicação na rede da operadora NET, né, da NET Claro, né? Mas eu queria começar com a matéria com que você abriu esse boletim de hoje, né? O Minha Casa Minha Maracatu, porque o Bolsonaro transferiu, através desse financiamento, praticamente o mesmo valor que o orçamento da República traz para todo o ano que vem, para todo o Brasil, para o programa Casa Verde e Amarela, que caiu de 665 bilhões da dotação orçamentária desse ano para 34%, um corte de 95%, nas verbas destinadas a obras que têm o subsídio para a família de baixa renda. Tem parte que vem do FGTS, que também não anda bem das pernas, porque o Bolsonaro praticamente todo ano adiantou, né, e liberou recursos do FGTS para os correntistas do fundo, e que com isso diminui. Existe lá para financiar habitação. Tá? Mas esse segmento do Casa Verde e Amarela é o segmento de mais baixa renda. E se calcula que esse dinheiro não é necessário sequer para continuar as obras que estão em andamento. Então, quer dizer, nós vamos ter durante o ano que vem uma série de conjuntos habitacionais que estão em obras, muitos deles ainda deixados da gestão da Dilma, que não foram concluídos por Temer e não foram concluídos por Bolsonaro, vão deixar voltar a virar esqueletos, com um imenso custo para quando e se tiverem as obras reiniciadas. É mais um de uma sequência de cortes que nós estamos vendo aí, que se liga a uma das matérias que foi colocada logo a seguir no boletim, que inclui o corte do farmácia popular, 60% dos recursos, o corte da saúde indígena, 59% dos recursos, e o corte na merenda escolar, que foi reduzida, né, aos mesmos valores que tinha há exatos 5 anos atrás. Você imagina, você que faz compras para sua casa, o quanto você está pagando a mais pela comida e, portanto, com o mesmo valor, o quanto você compra menos. Isso leva a uma situação, né, em que, se mostrada em qualquer país do mundo, dá ao nosso país características de selvageria, né, um lugar onde os nativos, as crianças nativas, são submetidas a dividir por 4 um ovo, né, para se alimentarem. Então, isso é um absurdo. E é mais ainda porque a capacidade de estados e municípios complementarem esse valor, como fazem, aliás, há muitos anos, para as crianças poderem continuar a comer alguma coisa que seja, nem que seja bolacha e suco, eles complementam. Só que os estados e prefeituras, por serem beneficiárias da repartição do ICMS, estão amargando, segundo o registro Jornal Valor hoje, uma queda de arrecadação enorme. E, portanto, vão perder as condições de suprir a ausência do governo federal na alimentação escolar. Esse número de crianças que dependem da alimentação escolar, que, portanto, estão passando fome, né, chegou a 18,1% das famílias, segundo uma pesquisa que está publicada hoje no jornal Estado de São Paulo. Quer dizer, 18% das famílias, 1 em cada 5 praticamente, não tem condições de alimentar os seus filhos e não tem mais os seus filhos minimamente alimentados na escola. É uma coisa que a gente é tentado a pensar, a certa altura, que se trata de uma vingança do Bolsonaro contra os pobres, né? Talvez por ele ter dado o auxílio emergencial e isso não ter se refletido numa elevação das suas taxas de intenção de voto, eu acho que pode passar pela cabeça dessa gente dizer, como aquele camarada que negou a marmita, que negou a cesta básica para a senhora lá, dona Ilza, de São Paulo, né? Significa quase que está dizendo a toda essa gente que depende da merenda escolar, que depende da farmácia popular, que depende
dos programas habitacionais para baixa renda, significa quase o mesmo que dizer a eles, vá pedir ao Lula, sabe? Vá pedir ao Lula. É de uma crueldade, né? E essa crueldade, para a gente chegar ao último ponto aí do seu boletim, essa crueldade acaba por se refletir na estagnação e agora até um ligeiro declínio do Bolsonaro nas pesquisas. O Datafolha de ontem não foi ruim para o Bolsonaro, foi muito ruim para o Bolsonaro. Porque, veja, ele gastou toda a sua artilharia, toda a sua munição pesada. Ele começou despachando, né, o obus pesado do auxílio emergencial para milhões de famílias e seus índices não se moveram. Ele conseguiu fazer um brilhareco com parte tola da classe média, com o rebaixamento dos preços dos combustíveis, que foi meio aquela história do bode na sala. Ele provocou reajustes acima do necessário no início do ano para criar uma situação de constrangimento, de pressão sobre essa classe média, para depois tirar o bode da sala, eliminando os impostos, quer dizer, fez uma bondade com um chapéu alheio, e com isso criou uma falsa sensação de alívio que também não foi suficiente para movê-lo nas pesquisas. Então, agora, com essa sucessão de grosserias, essa estupidez permanente, essa agressividade feroz, porque não vamos nos esquecer, esse episódio que aconteceu na TV Cultura, por exemplo, ele é a repetição do que o próprio Bolsonaro fez. O pessoal brinca dizendo que é o apito de cachorro, ninguém pode ouvir, mas o cachorro entende e obedece ao comando que lhe é dado pelo apito ultrassônico. Olha, eu discordo disso, porque todo mundo pode ouvir o apelo que Bolsonaro faz. Todo mundo pode ouvir. No mesmo dia, o Bolsonaro, em Natal, sugeriu exilar as pessoas que não concordam com ele, exilar as pessoas que votam em Lula. Thalita, eu queria fazer uma última observação sobre essa questão da pressão agressiva do Bolsonaro. Que as pessoas prestassem atenção no número que foi divulgado ontem, que 67,5%, isto é, 2 em cada 3 pessoas, têm medo de serem agredidas por suas opiniões políticas, têm medo de serem retaliadas porque assumem posição a favor de um candidato. E elas têm medo de quem agride nessa campanha. Elas têm medo de quem tenta, nesta campanha, transformar um lado no lado do bem e outro lado no lado do mal. Dizer que um lado é o lado de Deus e o outro é o lado do demônio. Quem faz isso, que é o agressor, é quem está criando esse medo na população. E talvez isso, Thalita, seja o que esteja faltando para que as pesquisas revelem um apoio mais maciço, e não é uma opinião minha, é a opinião de especialistas em pesquisas, um apoio mais maciço da população nesse momento. Então, eu acho que, em resumo, a pesquisa de ontem foi um sinal de que é possível que esse desgaste seja crescendo e que o Bolsonaro esteja viajando não para assistir os funerais da Rainha Elizabeth II, mas para assistir os funerais de sua própria campanha, porque ela não crescendo, ela perde a perspectiva de vitória, ela afasta os oportunistas, ela deixa de lado aqueles que estão, por razões práticas, ao lado de Bolsonaro, nessa multiplicação imensa das campanhas que fazem candidatos a deputado estadual e a deputado federal, 40 mil pessoas envolvidas nisso, que não terão nenhum interesse em propagar o nome de Bolsonaro nesta reta final de campanha, porque ele perdeu a expectativa de vitória. Achei perfeita a sua análise, quando você diz que Bolsonaro se vinga dos pobres e relembrou o episódio da dona Ilza, que teve a marmita retirada depois de anunciar o voto em Lula. Perfeita, Brito.